E aí galera, tudo bom? Estamos de volta então com mais uma aula da nossa disciplina de gestão da cadeia de suprimentos e hoje nós vamos começar com uma pergunta. Como que nós sabemos que estamos no caminho certo? Seja quando pensamos do ponto de vista da logística ou até mesmo de um outro ponto de vista, como a gente sabe que realmente está cumprindo os objetivos? Vamos sair um pouco aqui do ambiente empresa e pensar, por exemplo, que você está em Minas, o meu estado, está aqui em Minas Gerais, e aí você quer ir sentido São Paulo. Então você vai ter que ir para o sul do Brasil. Só que você não sabe, não tem placa nem nada, e só pega o carro e vai. De repente, depois de 3 dias de viagem, você vê uma placa escrito Salvador a 10 quilômetros. E aí? Com certeza você passou esses 3 dias viajando, mas foi completamente ao contrário do objetivo, que era ir para o sul, para o lado de São Paulo. Então, como que a gente consegue saber se a empresa está indo no caminho certo, se nós estamos cumprindo nossos objetivos? É preciso de ter métricas, padrão. E tem uma máxima que fala que o que não é medido, não pode, o que não tem indicadores não pode ser mensurado. O que que é isso? Se eu não tenho um indicador para me falar que eu estou no caminho certo, eu nunca vou saber se eu realmente estou no caminho certo. Então, se não houver um padrão do que é esperado, não tem como saber se a empresa realmente está atingindo esse objetivo. Então, esses indicadores, eles são justamente as formas da gente verificar se nós estamos no caminho certo, se a empresa realmente é uma empresa que está preocupada com diminuição de custos. Nós falamos muito sobre diminuição de custos e aumento de lucro na nossa última aula. Então, como é que a gente vai saber se nós estamos nesse caminho de diminuição de custo, aumento de lucro, se nós não tivermos um parâmetro, um indicador, algo que nos mostre que realmente estamos na direção certa? Então, para isso é que servem os indicadores logísticos. E o que é um indicador? É como se fosse mesmo um parâmetro, uma forma de eu falar assim, não, realmente nós estamos atingindo as nossas metas, os nossos objetivos. Então, as estratégias, elas são grandes guias. Onde a gente quer chegar. Falamos muito sobre isso na estratégia, meta, na nossa última aula. E a meta, então, é aonde eu quero chegar. E a estratégia é como eu vou chegar até essa meta. E os indicadores, eles vão ser exatamente o parâmetro para saber se realmente nós estamos rumo a essa meta que nós estabelecemos. Se as nossas estratégias escolhidas são estratégias corretas. Então, a forma de se verificar essas estratégias estão sendo cumpridas, são os nossos parâmetros. Eu gostei muito dessa figura, que nem sempre o caminho até o nosso objetivo, até o nosso alvo, é um caminho 100% reto. Muitas vezes é um labirinto para se atingir o nosso objetivo. E a estratégia é justamente isso. Como que nós vamos atingir esse objetivo, chegar ali do outro lado? Seria maravilhoso se a gente estipulasse uma meta aqui e fosse um caminho tranquilo até lá. Mas eu imagino que nem na sua vida pessoal, nem na sua vida profissional, as coisas foram tão retas e tão simples assim. E aí a estratégia é justamente essa setinha, se é que a gente pode chamar, nessa seta nesse labirinto, para poder sair do ponto A e atingir o ponto B. E à medida do caminho, à medida que a gente vai desenvolvendo esse caminho, a gente vai criando os parâmetros e verificando os parâmetros para identificar se estamos mais perto do nosso alvo ou se estamos no caminho completamente contrário a esse alvo. E existe uma afinidade de indicadores. Nós não vamos passar nessa aula aqui todos os indicadores, são inúmeros. Na nossa apostila, eu apontei alguns desses indicadores, ainda existem mais. Quando vocês forem ler lá, vocês vão identificar muitos indicadores. Eu deixei bem um passo a passo de como calcular, o que são. E nós não vamos falar sobre isso nessa aula para não tomar tanto tempo e porque no e-book já está tudo mais
mais explicadinho. Mas uma coisa é certa, são inúmeros indicadores logísticos, e a grande questão não é só escolher o indicador certo, mas é realmente saber aplicar esse indicador e que seja um indicador que realmente aponte, consiga mensurar aquela necessidade da empresa. Então vamos pensar aqui que nós temos uma empresa que nunca cumpre o prazo de entrega. Adianta a gente colocar um indicador sobre a qualidade da embalagem quando é entregue no produto? Não adianta, porque todas as nossas encomendas, ou pelo menos boa parte delas, é entregue com a embalagem perfeita, sem nenhum amassado, sem nenhuma rasura ali. Então, nós não precisamos nos preocupar naquele momento com isso. Mas se a maioria das nossas entregas não foi concretizada no prazo, a gente precisa de um indicador para entender, beleza, mas quantas entregas não estão sendo feitas no prazo? Aí, a partir disso, o que está acontecendo? Como é que nós podemos melhorar? Então, a grande questão é identificar qual é o indicador certo para aquela necessidade específica da empresa. E aí, diante disso, então, existem dois tipos de identificadores, que são os internos, e aí uma citação concentra-se na comparação de atividades e processos com metas ou operações anteriores, estão relacionadas às dimensões de custo, serviço ao cliente, produtividade, gestão de ativos e qualidade. E indicadores externos, que são utilizados para avaliação organizacional detalhada, focando a percepção do cliente, da cadeia logística e também na comparação com outras organizações. A grande questão aqui, então, é que os indicadores internos, eles vão olhar para dentro da empresa. Então, estoque, a forma como as coisas acontecem ali dentro da empresa, o tempo o tempo que demora para o produto ali na minha doca, né, onde eu recebo o produto até ele ser armazenado, o tempo que ele fica armazenado, são vários indicadores. Na nossa apostila, nós não chegamos a separar o que seria interno e externo, porque senão teremos que repetir de acordo com a classificação que foi feita ali na hora de apresentar cada um deles. Mas é só ir identificando, isso aqui está dentro dos muros da organização ou está fora dos muros da organização? Então, tudo que estiver falando ali do pátio produtivo, da concentração ali, da onde ele é armazenado, como ele é armazenado, o tempo que ele fica ali, são indicadores internos à organização. E aqueles externos, então, são os fora da organização, como o próprio nome já diz. Então, o tempo que demora para chegar ao meu cliente, a qualidade como esse produto chega no meu cliente, o tempo de espera de um pedido feito ao meu fornecedor até o meu fornecedor entregar esse produto. Então, tudo que não é dentro da organização é um indicador logístico externo. Além disso, nós temos também os níveis dos indicadores. Na última aula, a gente viu o que seria aí as estratégias no ponto de vista estratégico, tático e operacional. Então, esses indicadores a nível estratégico, eles vão ser sempre no quesito de alta gerência, diretores, né, que estão ali ligados ao plano estratégico da empresa. E como a gente viu na última aula, plano estratégico, ele vai falar de algo a longo prazo. Então, não é algo aí para 6 meses, não, é algo pelo menos de um ano, né? A gente fala com certeza de mais de um ano. Então, esses indicadores também vão ser direcionados para essas coisas aí, de níveis mais a longo prazo, de níveis mais, de uma hierarquia maior, né? Então, a gente está falando de diretores, ali quem realmente toma as decisões para direcionar a empresa. O outro nível aí é o nível tático, que são os indicadores chaves. Quando vocês forem pesquisar, e eu indico vocês a pesquisarem também, né? Não deu para falar de todos os indicadores existentes no mercado, coloca aí KPIs, vocês vão ver uma infinidade de outros indicadores, até de outras áreas que não sejam logística. E esses KPIs, eles são do dia a dia ali, né? Dos indicadores de desempenho do que está acontecendo no âmbito ali da empresa.
E por fim aí, o nível mais baixo, que é o operacional, são métricas básicas, né, do nosso pátio produtivo ali, do desempenho ali dos colaboradores, de quem está recebendo o material, de quem está carregando o caminhão ou algum outro modal de transporte. Então, são esses níveis mais básicos. Como eu falei, não vamos discorrer sobre todos os tipos aqui de indicadores, porque eu deixei bem já mastigadinho no nosso e-book. E aí, para não ficar uma aula extensa, dei só um conceito geral sobre o que seria indicador. Então, só relembrando, através dos indicadores, a gente consegue perceber se nós estamos indo no caminho certo ou não. E se não estivermos indo no caminho certo, conseguimos tomar decisões aí para nos ajudar. Então, os indicadores, eles são excelentes apoiadores da gestão no que a gente fala sobre tomadas de decisão, nesse quesito aí de tomadas de decisão. E aí um outro assunto que está super em alta, e talvez, olha só que sacada, seja um ponto para vocês aprofundarem, para realmente se destacarem no mercado de trabalho, é a tecnologia aplicada à gestão da cadeia de suprimentos. Já existe um tempo que essa tecnologia é empregada, quando a gente fala lá desde código de barra, mas existem muitas coisas novas que estão sendo integradas nesse meio logístico. Então, talvez esse seja um diferencial, quem sabe aí se aprofundar numa tecnologia voltada à logística, justamente para se destacar no mercado. Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quem sabe aí se aprofundar nessas tecnologias. Também aqui nós não vamos detalhar quais são essas tecnologias, até porque muda muito. Amanhã pode surgir uma mega tecnologia super interessante. Então, não daria para ficar detalhando, mas no nosso e-book eu coloquei várias tecnologias que são utilizadas hoje em dia e coloquei links também para vocês verem elas sendo feitas na prática. Eu acho que vai ficar bem interessante se vocês acessarem esses links para ver na prática essas tecnologias, como que elas se envolvem, né? Como que as pessoas que trabalham com logística se envolvem com essas tecnologias, como que elas auxiliam tomadas de decisão, como que elas auxiliam o dia a dia das empresas. Então, vale a pena conferir esses links. E aí, falando um pouquinho sobre tecnologia na gestão da cadeia de suprimentos, a gente viu lá na primeira aula que existe um fluxo gigantesco de informações na cadeia de suprimentos, tanto da esquerda para a direita, né, do nosso fornecedor e da matéria-prima até o cliente, como o contrário também, do cliente até o fornecedor. E hoje em dia é muito difícil encontrar uma empresa logística que não utilize pelo menos um tipo de tecnologia. Por exemplo, aí, código de barra. Mas é uma tecnologia? É uma tecnologia. Não tão recente, mas é uma super tecnologia. E é muito difícil hoje em dia a gente encontrar uma empresa, e eu nem estou falando de uma grande empresa, no ramo de logística, que não utilize pelo menos o código de barra para poder direcionar ali, né, os materiais como eles vão ser armazenados, produtos como eles vão ser armazenados no pátio de armazenamento da empresa. E aí, tais tecnologias ainda propiciam apresentar aos setores estratégicos todos os subsídios necessários para uma tomada de decisão mais eficiente e assertiva. Então, as tecnologias, elas servem justamente para isso, para subsidiar tomadas de decisões mais assertivas, melhores. E entrando nesse ambiente, nesse universo que é a tecnologia, nós temos algo extremamente recente, que é a internet das coisas, ou a IoT. O que seria isso? O que seria a internet das coisas? Você já ouviu falar de gente que, quando está chegando em casa, acessa o celular e liga o ar-condicionado do quarto para já chegar lá com o ar-condicionado gelando? Ou então, não sei se você já viu na internet, eu nunca vi ao vivo, mas não sei se você já viu na internet aquelas geladeiras que já
já colocam ali quais os itens estão faltando e já dispara para o seu celular uma lista de compras de supermercado? Eu sei que existe, mas nunca vi. Isso é a internet das coisas, que seria então essa interconexão de dispositivos. Então, um dispositivo que se conecta com outro e troca informações. E aí, indo então para o que para o ambiente das indústrias, embasado nessa tecnologia na internet das coisas, surgiu o termo indústria 4.0, que é a indústria que nós estamos vendo hoje em dia, que utiliza essas novas tecnologias, né? A inteligência das coisas, inteligência artificial, automação. Então, a gente tem visto plantas produtivas muito mais automatizadas e muito mais inteligentes. Isso foi possível através dessa interconectividade. Então, cada vez mais esse termo fábricas inteligentes está em alta, que é justamente isso, é uma máquina que se conecta com a outra máquina pela internet, e aí uma passa informação para a outra, e o processo produtivo ele se torna muito mais eficiente, com muito menos interferência e erro humano. Isso através de alta tecnologia. Então, máquinas, equipamentos e sistemas de produção são integrados em uma rede digital. Diante disso, então, nesse contexto, máquinas, equipamentos e sistemas de produção são integrados nessa rede, permitindo a coleta em tempo real de uma quantidade massiva de dados. E aí eu pergunto, mas e aí? Mas beleza, o que isso tem a ver com empresa? O que isso tem a ver com logística? O que isso tem a ver com cadeia de suprimentos? Vamos lá, imagina, se já era assim, quando a gente viu na segunda aula nossa, aquela evolução da logística, quando entrou o computador, se já foi uma significativa melhora, imagina se nem precisa de digitar mais as coisas, se o próprio computador já arquiva a informação, já manda para o outro computador, já nos dá ali os gráficos necessários. Olha só como que a tomada de decisão vai ser muito mais assertiva e muito mais rápida. E é para esse caminho que as empresas estão indo. Então, isso na logística vai ser fantástico, fantástico mesmo. Eu coloquei lá no nosso e-book, no finalzinho desse capítulo, eu coloquei um link de como está sendo as entregas agora na Amazon, principalmente na Amazon americana. Mas é algo assim surpreendente e com um nível de erro muito menor. Então, isso no processo logístico, quando a gente fala de um transporte com a gasolina tão cara, um transporte num país do tamanho continental como o nosso, uma economia através dessas novas tecnologias é algo extremamente significativo. Então, não tem como negar que a tecnologia é algo presente nas indústrias, presente no setor logístico e é algo que veio para ficar. Então, fica aí a minha dica para você. Estude um pouquinho mais sobre logística e essa internet das coisas, como que a internet das coisas tem influenciado e tem transformado completamente a forma de se integrar as coisas, a forma como cada máquina se integra uma à outra e como isso tem otimizado gigantemente, assim, de uma forma gigantesca, do ponto de vista logístico. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que eu tenha deixado uma pulga atrás da orelha para vocês assistirem os vídeos no nosso e-book, para saber mais sobre o assunto, e te espero na nossa próxima aula. Até lá!